Bom, então a gente vai começar com esse tema sobre lógica ou intuição. Então tem algumas decisões que a gente vai tomar quando a gente fala sobre cálculo de variantes que vão ser baseadas na lógica. Então vou dar alguns exemplos aqui, mas outras que não é possível você tomar essa decisão baseada na lógica. É algo assim que você não consegue calcular com precisão, você não consegue, com cálculo concreto, ver o que vai acontecer. E aí que entra a parte da intuição. Então a gente vai discutir sobre isso hoje. Então, antes de entrar na parte da intuição, eu vou até analisar uma partida minha aqui com vocês. Eu quero mostrar alguns exemplos falando sobre lógica, né? Então, eu vou abrir aqui, ó. Ok. Então, quando a gente fala sobre organizar o cálculo, então, a primeira coisa que vem na cabeça é encontrar os temas, né? Esse é o primeiro passo. Depois, a gente vai pensar em lances candidatos. Então, para cada tema encontrar um lance candidato e começar calculando sempre os lances mais forçados, os lances que são ativos, lances que criam alguma ameaça. Então, lance que é cheque, lance que troca peça, lance que ameaça mate, lance que ameaça peça. Então, assim, esse é o processo na hora de calcular. Só que se você calculou o lance mais forçado e esse lance ele não funciona, você pode usar algumas coisas. Por exemplo, alterar a ordem dos lances, usar um lance intermediário, ou então a lógica. Também é possível usar nesse cálculo de variantes. Então, nessa posição aqui, a gente consegue ver como usar a lógica no cálculo. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês, antes de explicar como funciona isso, para que vocês tentem entender o que está acontecendo nessa posição. Essa posição aqui jogam as brancas. Então, vamos tentar entender temas táticos, lances candidatos. Eu vou dar só um minutinho aqui. Se alguém tiver alguma ideia já, quiser mandar aqui, só para a gente começar a entender o que está acontecendo. Tá, vamos ver o que tem de ideias táticas nessa posição, o que tem de temas aqui, né? Bom, primeiro, com esse bispo aqui em D4, começa a surgir algumas ideias de ataque em cima do rei das pretas, né? Então, a gente consegue imaginar, tipo, uma dama em H8 em algum momento, uma dama em G7 dando mate. Tem algumas ideias desse tipo, né? Algumas ideias de ataque. Pensando nisso, dá para imaginar um lance candidato aqui, que é um lance muito ativo, que é o lance torre por E6. Então não tem nenhum cheque assim na posição, né? Dama G6, dama H7, esses lances já dá para eliminar rápido. Mas então torre por E6 é um lance muito ativo. Tem que calcular esse lance, né? Não tem como não considerar esse lance, o torre por E6. E aí torre por E6 está ameaçando agora a torre G6. A torre G6. E se jogar H por G6 tem dama H8 mate, né? Então
bispo E6, torre E6, e aí tá com essa ameaça. Não tem lance de bispo, não tem lance de torre para defender, e tá ameaçando torre G6. Parece que ganhou, né? Só que nessa posição o preto tem dama por C2. E agora defende G6 e tá ameaçando dama D1 cheque. Tem que ficar de olho em dama C1 também. Então falhou. Falhou essa combinação, falhou a ideia de torre por E6. Só que aí sempre que falha a ideia, a gente tem que pensar o seguinte, por que está falhando? Qual que é o motivo disso falhar? O motivo então é que a dama vem para C2 defendendo G6, o que impede o sacrifício torre G6. Então, usando a lógica, a gente consegue resolver esse problema aqui. Inclusive aqui o Pedro deu uma ideia, jogar com C4, e aí quando B, C3, torre por E6. Isso, porque direto tem dama C2 defendendo. Então, usando a lógica aqui, a gente consegue chegar nessa conclusão, que C4 é o lance mais forte. Porque ameaçou o bispo, é um lance muito forçado, é um lance que ataca, né? É um lance ativo. E aí quando joga B por C3, agora torre por E6, bispo E6, torre por E6. E aqui é decisivo já, que não tem o dama C2. E está jogando torre G6 no próximo, o preto não tem defesa. Bom, esse é um exemplo usando a lógica, né? Vamos ver aqui um outro exemplo usando a lógica. Bom, nessa posição aqui, o branco tem uma ideia de ataque que é jogar com torre H3. O branco pode jogar torre H3 para fazer dama por H7. Ok, só que essa ideia tem um problema, né? E quando faz torre H3, as pretas podem fazer dama por G2. Então o lance mais forçado aqui não funciona, mas você consegue aproveitar a ideia. Então, usando a lógica, o que tem que fazer? Tem que eliminar a ameaça de dama por G2, para assim conseguir jogar o torre H3. Então aqui, bispo D5 exclama, porque elimina o contra-ataque aqui das pretas, é forçado agora a tomar o bispo, e depois de torre H3, já não tem defesa. Então, aqui o processo foi o mesmo, né? Identificou a ideia, viu o lance mais forçado, mas esse lance tem um problema. Então, descobriu o motivo, qual é o problema da combinação não funcionar, a gente chega no bispo D5. Isso é lógica também. Agora, vamos para outro exemplo aqui. Nessa posição, essa aqui é um pouquinho mais complicada, essa posição, mas vamos tentar entender aqui usando a lógica, né? O cavalo de A1, ele está sem casas aqui, né? Ele está um pouco preso nessa posição. Então vem a ideia de tentar ganhar esse cavalo, aproveitando que o cavalo está sem casa. Só que para fazer isso é preciso calcular se o preto tem algum recurso. Então aqui já tem que descobrir o que o preto vai fazer contra um lance como torre C4, por exemplo. Né? Torre C4 é um lance bem lógico, ameaçando torre C1 e torre por A1. O cavalo não tem casa. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo aqui para vocês, nessa posição, para que vocês tentem descobrir se é possível ganhar esse cavalo. Então, acho que tem que começar calculando torre C4, porque tem uma ameaça bem direta, e tentar descobrir se dá certo, se tem algum problema. E aí, se tiver algum problema, descobrindo o motivo, tentar usar a lógica para fazer essa ideia funcionar. Então, vou dar um tempinho aqui.
Vamos ver aqui. Então, o Pedro falou que se torre C4 tem um problema aqui. Torre C4, as pretas podem jogar com torre B8. Aí já tem um problema aqui na primeira. E aí se jogar a torre C1 agora, tem cavalo C2. Isso. Que aí não pode comer em C2, que tem torre B1. Então essa é a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui, né? Que torre C4 não funciona, que o preto tem esse recurso. Aí o Pedro deu a ideia de E6. Aqui o Sérgio também, E6. Isso que é um lance bem forçado, né? Porque o que dá para pensar aqui, né? Por exemplo, torre D4 cheque. Se jogar rei E8, já tem torre D8 mate. Se jogar rei C8, agora a torre C4 funciona. Porque pode jogar a torre C1. E não vai ter mais o torre B8. Então já consegue eliminar a ideia de torre B8. E não tem torre D8 que o bispo controla também. O problema é que quando joga torre D4 direto tem rei E6. E aí torre C4 vai ter torre B8 de novo. Então o fino é o E6 mesmo. Porque agora quando faz F por E6, torre D4 cheque. E aí não tem mais rei E6, não tem rei E8, vai ter que jogar rei C8. E agora o branco faz torre C4, seguido de torre C1. Preto não tem nenhum recurso. E agora vai cair o cavalo. Então essas três posições que a gente viu, é possível encontrar o melhor lance, é possível tomar uma decisão usando a lógica, o cálculo concreto, é possível chegar nessa conclusão aqui, encontrar os melhores lances, até assim, para organizar o cálculo, tem que usar essa lógica, né? Sempre perguntar qual que é o motivo daquela combinação não funcionar, aquela ideia não funcionar, que aí você consegue chegar no melhor lance. Só que tem posições em que não dá para fazer isso. E aí que entra a parte da intuição. Né? E aí é isso que a gente vai ver agora.